Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Começo este vídeo fazendo a seguinte pergunta: quanto tempo vocês gastam com as redes sociais? Vocês têm ideia? Muito provavelmente vocês ficarão refletindo sobre esse tempo gasto com as redes sociais após ouvirem o que tenho a dizer neste vídeo. Em um estudo de longo prazo sobre o desenvolvimento neural de adolescentes e o uso de tecnologia, pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, relatam que a checagem habitual das mídias sociais está ligada a mudanças no cérebro dos jovens e como eles respondem ao mundo ao seu redor. Uma pesquisa que acompanhou 169 jovens de 13 a 17 anos ao longo de 3 anos indicou que os cérebros dos adolescentes que verificavam as redes sociais com frequência, e era em torno de 15 vezes por dia, tornaram-se mais sensíveis neurologicamente às recompensas e punições sociais. Existe um estudo feito por pesquisadores ligados à Universidade da Califórnia do Sul, também nos Estados Unidos, que identificou mudanças anatômicas no cérebro relacionadas ao vício em redes sociais. Isso é interessante, senhores. Esse estudo utilizou 20 usuários de redes sociais com diferentes níveis de dependência. Ele então identificou alterações nos volumes de massa cinzenta de regiões específicas do cérebro que estão associadas ao vício, concluindo que o uso abusivo de redes sociais causa alterações anatômicas no cérebro similares às relacionadas a outros vícios, como em substâncias e jogos de azar. Um estudo publicado no Journal of Global Information Management dividiu os efeitos negativos gerados pelo uso de redes sociais em 6 grupos: custos relacionados a trocas sociais, que incluem depressão, ansiedade e ciúme, conteúdos irritantes, com uma ampla variedade de conteúdos perturbadores, violentos ou obscenos, questões de privacidade, ameaças à segurança, fraudes e enganos envolvendo dados pessoais, cyberbullying e também o baixo desempenho. Leila Borum, que é uma autora desse estudo, disse em uma reportagem do jornal Daily Mail o seguinte: alguns dos impactos negativos mais comuns incluíram danos psicológicos como ciúme, solidão, ansiedade e redução da autoestima, bem como exposição a softwares maliciosos e riscos de phishing. Senhores, o uso demasiado das redes sociais parece ser inofensivo, mas na realidade é muito prejudicial para as nossas saúdes e também para o nosso gerenciamento de tempo, algo que é de extrema importância para todos nós hoje em dia. Dificilmente alguém viciado em redes sociais fica apenas alguns minutos conectado a elas. São horas e mais horas buscando novidades, fofocas, vendo vídeos que não agregam em nada na vida dele, como por exemplo conteúdos com teor sexual e muito mais. Sem perceber, um indivíduo gasta centenas de horas com redes sociais que poderiam muito bem ser utilizadas para o próprio desenvolvimento profissional e pessoal, além de ter atividades lúdicas mais saudáveis e etc. Ou seja, ele poderia utilizar essas horas com coisas que irão trazer verdadeiros benefícios a curto e longo prazo. Existem muitos males que a ciência já provou que o vício em redes sociais traz, e eu citaria alguns deles: síndrome do pânico, irritação, estresse, depressão, sentimento de culpa, inveja, solidão, comportamentos impulsivos,
crises de ansiedade, insatisfação consigo mesmo, vício em distração, deterioração do humor, redução da autoestima e da autoconfiança, perda de tempo, perda de energia, perda de dinheiro, aumento do desejo de correr riscos financeiros, ser exposto à pornografia e piorar ainda mais a situação mental do indivíduo, confusão do que é real ou não, ser manipulado, maior risco de cair em golpes, desenvolver ideais suicidas, baixa performance acadêmica e profissional, viver em conflito com outras pessoas, tornar-se delinquente, sentimento constante de estar sendo abusado e muito mais. A grande maioria das pessoas utilizam as redes sociais através de seus smartphones, e isso aumenta o uso excessivo de celulares por elas. E quais são os riscos disso? Um estudo publicado na revista científica Frontiers in Psychology em 2017 relata que, quando usado com prudência, os dispositivos podem até aumentar a cognição humana. No entanto, o estudo mostra que os hábitos atuais de uso de celulares vêm demonstrando um impacto negativo e, pior ainda, duradouro na capacidade dos usuários de pensar, lembrar, prestar atenção e regular as emoções. O impacto na memória também acontece porque os smartphones permitem que nossos cérebros não trabalhem muito para obter informações. No entanto, quando você lê um livro, você gera as imagens descritas na obra com a sua mente, diferentemente de quando você assiste a um vídeo. A consequência disso, segundo a pesquisa, é que não retemos o conhecimento tão bem. Ou seja, senhores, ler um livro é muito mais eficiente nos estudos do que somente assistir a vídeos. Outra pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, em 2015, aponta que os celulares estão nos deixando mais preguiçosos para pensar. O artigo divulgado na Science Daily diz que, com os smartphones, não é preciso memorizar o número de telefone ou encontrar seu caminho pela cidade usando o mapa. O dispositivo faz essas coisas por você. Os pesquisadores também relataram que evitar usar a própria mente para resolver problemas pode ter consequências no envelhecimento. A exposição excessiva às telas de smartphones, TVs, monitores, tablets e etc. pode ter efeito nocivo à saúde, como, por exemplo, uma alteração no sistema de recompensas do cérebro e nos batimentos cardíacos. Dados do Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais, NIGMS na sigla em inglês, dos Estados Unidos, indicam que a luz dos dispositivos durante a noite pode confundir os relógios biológicos. Como resultado, ela pode causar distúrbios do sono e levar a outras condições médicas crônicas, tais como obesidade, diabetes ou a depressão. Um estudo publicado no Journal of Integrative Neuroscience vai pelo mesmo caminho e também adverte: se os circuitos neurais subjacentes às habilidades cognitivo-comportamentais essenciais para a inteligência geral e adaptabilidade durante toda a vida são subdesenvolvidos ou anormalmente desenvolvidos antes da idade adulta, diz o documento. A investigação científica continua e diz que é provável que essas mudanças persistam na idade adulta, precoce e média e sejam mais vulneráveis à neurodegeneração, acelerada na idade adulta tardia.
o que aumentará o risco de leve comprometimento cognitivo e doença de Alzheimer precoce e demências relacionadas. Além de tudo isso que eu falei até agora, ainda há outro problema a ser levado em consideração: a FOMO, Fear of Missing Out, na sigla em inglês, que em português fica medo de ficar de fora. Esse problema é uma patologia psicológica muito ligada ao consumo de redes sociais. Ela é um sentimento de ansiedade por não estar presente em situações sociais. Por exemplo, o indivíduo pode sentir-se solitário e inadequado por se comparar com as atividades e a popularidade dos outros. Cavalheiros, sabem aquela situação em que vocês veem o camarada que aparentemente está muito feliz no seu iate e cheio de seres de luz em volta dele, e então vocês se sentem um nada? Damas, sabem aquela situação que vocês veem uma moça que diz viver um relacionamento maravilhoso, aí vocês olham para as fotos dela e veem que ela viaja para muitos lugares e que o camarada que está com ela é lindo, um baita de um homão. Aí então vocês começam a se sentirem mal por não terem o que aquela moça tem. Pois é, isso faz parte da FOMO. Meus cavalheiros e minhas damas, a vida não é um mar de rosas. Todo mundo tem problemas, uns mais, outros menos, mas todos têm. Tudo vai depender de como vocês dirigem as suas vidas, do local em que vocês vivem e etc. Aquele camarada que aparece sorrindo no iate cheio de seres de luz em volta dele pode estar extremamente endividado por causa de processos de espertinhas, má administração do dinheiro e etc. E aquela moça que viaja para muitos lugares com um baita de um homão pode ser simplesmente uma profissional do sexo que está usufruindo do que o camarada tem enquanto faz o seu serviço. Mas de fato ela pode ter vários problemas físicos e psicológicos por causa da vida que ela leva. E o camarada que está com ela pode simplesmente a ver como um produto de consumo e não a ama como vocês podem achar. Nem tudo é o que parece ser. As pessoas amam vender fantasias nas redes sociais e muitos, infelizmente, compram. Saber utilizar o tempo de vocês é algo de extrema importância e saber o que consumir também é. Não negligenciem isso. O que está sendo tratado neste vídeo é o consumo em excesso de redes sociais. Tudo em excesso faz mal, até mesmo a água, que é essencial para a vida. Se tomarmos uma quantidade muito grande dela em um curto período de tempo, pode levar a uma condição chamada hiponatremia, que é quando o nível de sódio no sangue fica muito baixo e também pode ocasionar uma sobrecarga renal ou um edema cerebral. Os danos à saúde são as principais consequências de viver de maneira irresponsável. Aprender a gerenciar melhor o tempo de vocês é algo que deve ser levado a sério. Existe um problema para quem gosta de assistir a vídeos curtos. Até existe uma rede social cheia desse tipo de vídeo. A psicóloga e especialista em crianças e adolescentes Manuela Santos, que é pesquisadora do grupo de pesquisa em psicologia comunitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, explicou o seguinte: quando o jovem está assistindo a um vídeo, não citarei o nome da rede social, mas vocês já devem saber. O cérebro dele recebe uma enxurrada de dopamina que faz com que ele se sinta feliz, alegre e satisfeito. O problema é que o cérebro dele recebe uma enxurrada de dopamina que faz com que ele se sinta feliz, alegre, satisfeito. O problema é que quanto mais dopamina o cérebro recebe, mais ele quer.
E aí ele acaba entrando em um estágio de saturação, em que essas doses vão precisar ser cada vez maiores. Senhores, é claro que isso não acontece apenas nos cérebros de pessoas jovens. Todos são afetados, sem exceção. Quando vocês assistem a um vídeo e conseguem essa sensação de prazer de forma mais rápida, vocês tendem a repetir esse comportamento em detrimento de outros que demandem mais atenção, cuja recompensa demore mais para chegar. Isso fará com que o cérebro de vocês fique mais preguiçoso e vocês passam a rejeitar conteúdos que sejam mais longos. Vocês conseguem enxergar o quão sério isso pode afetar o desenvolvimento intelectual de vocês? A verdadeira vida de vocês está fora das redes sociais. É essa vida que vocês devem cuidar e dedicar a maior parte do tempo que vocês têm. As redes sociais estão se tornando cada vez mais um local de venda de ilusões. Também estão se tornando fonte de desinformação, de manipulação e de emburrecimento das massas, etc. Aprendam a usá-las de maneira sábia. Não esqueçam que a utilização de tablets, computadores e celulares durante grande parte do dia compromete as membranas plasmáticas das células oculares, ocasionando problemas de visão. Deixarei 2 links interessantes como complemento do que eu falei neste vídeo na descrição dele. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. E até a próxima, senhores!